Ótimo. Vamos lá, então, por favor, gente. Obrigada, queridos. Então, a gente hoje, né, a nossa aula de hoje está sendo, né, sobre desvinculação da receita, né? E conversamos que, além desse conceito de desvincular receita, né? E existe também o conceito de gasto mínimo, porque muito do que se determina nesses dispositivos são aplicação de recursos mínimos naquela despesa, né? Como a saúde, a educação, né? Que a gente conversou. Então, relembrando, pela Constituição Federal, nós temos 6 exceções, né? Dessa vinculação do imposto a órgão, a fundo ou a despesa, que são os impostos do IPI e o imposto de renda, né? Com as suas respectivas repartições tributárias para os outros entes federativos. Depois temos a utilização de gasto mínimo para a saúde, gasto mínimo para a educação. Tem a administração tributária, né, os fundos que são criados geralmente da administração tributária fazendária. Temos as operações de crédito, que também a gente pode, e tem, a própria resolução do Senado Federal determina um percentual que é tanto de contrair operações de crédito naquele exercício, quanto de amortização, né, durante aquele exercício, um montante máximo que você pode. E as garantias, né? Tanto as garantias que existem, também se tem um percentual que deve ser considerado. Então, agora a gente vai para a parte de reflexão e prática, né? Teoria na prática. Antes de começar a reflexão, vamos para a teoria na prática, tá? Vou colocar aqui para vocês compartilhar o nosso conteúdo. Compartilhar o nosso conteúdo a respeito dessa teoria na prática, Marilda. E aí? Vinculação? Temos muitas, gente, novamente. Temos muitas vinculações de receita. E as vinculações praticamente que eu coloquei para vocês são as vinculações constitucionais, né? Coloquei uma legal, né, que foi a do município na parte de cultura. Só que existem outras determinações de gastos a respeito como despesa de pessoal, a respeito como dívida pública consolidada, né? Então, tudo isso existe em outras leis, né? Como a Lei de Responsabilidade Fiscal que eu coloquei para vocês. Então, indo aqui pelo aspecto do Estado, né? Como a gente conversou no primeiro slide, todas essas obrigações, né, de vinculações e de gastos mínimos, né, a gente tem os relatórios resumidos da execução orçamentária, né, que é publicado de forma bimestral, e o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral. Isso vai sendo avaliado, né, ao longo do exercício financeiro. Além disso, conversamos que na prestação de contas do chefe do Poder Executivo, ele precisa também evidenciar, né? E eu trouxe aqui para vocês a prestação de contas aqui do Estado, né? Para o ano que foi, né? Que passou de 2019. O capítulo 8º, né? Olha, o capítulo 8º, né? Dessa prestação de contas fala sobre vinculações constitucionais e legais. Aí aqui é o primeiro: serviços públicos de saúde, sistema educacional e até a FAPERJ que eu coloquei para vocês, né? A Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Esses dois aqui, ó, que eu não conversei com vocês, depois a gente vai conversar, né? São os fundos estaduais de conservação ambiental e os fundos estadual de investimento e ações de segurança pública. Vamos deixar para a gente conversar na aula de fundos, né? Vamos ter uma aula de fundos para falar sobre vários assuntos ali a respeito. Então, a gente deixa para conversar sobre esse assunto, tá? Então, vamos seguir um pouquinho sobre essa parte aqui na prática, né? Capítulo 8, vinculações constitucionais. Aí, como começar na área da saúde? Olha aqui, vamos ver juntos.
coloquei aqui para vocês que as receitas consideradas para fins de limite constitucional. Aqui, ó, imposto de renda, IPVA, o ITCMD, o FECP, né, que é o nossos 2% que tem do ICMS, próprio ICMS, ICM, que era o nosso antigo ICMS, né, transferências recebidas, né, dos fundos de participação que existe, né, o IPI, a dívida ativa dos respectivos impostos, receita de multa referente a impostos e dívida ativa, olha que a gente conversou, independente do exercício que você tá, né? E menos, né, as transferências que tem. As transferências que você tem aos municípios e assim por diante, tá? Foi bem legalzinho, né, esse demonstrativo que foi colocado, bem detalhado pela Fazenda, né, que elaborou. Então, a previsão atualizada na nossa receita era 49 bilhões, né, vamos dizer assim, e foi quase, né, bem próximo, né, 48 bi, uma diferença de 270, né, não teve tanta distinção daquilo que foi como previsão atualizada e de fato que foi arrecadada. E aqui, ó, determina que qual é o valor baseado nesse cálculo que a gente tem que considerar de gasto, né, de gasto mínimo na área de saúde. Então, em torno de 5 bi, né, 4.977 milhões, é o valor que o Estado deveria, né, vamos dizer, em 2019, aplicar em ações de serviço público na área de saúde. E aí aqui eu achei bem legal também, trouxe para vocês isso, que vocês vão ver mais detalhado, né, pessoal que não tem muita afinidade com a questão da fonte de recurso. Aqui, ó, parte praticamente, né, fontes do FECP, né, do adicional do FECP, o 100, que são os impostos, né, da arrecadação de impostos, e 108, parte da própria receita desvinculada, né? Também foi importante a própria receita desvinculada, né, que a gente acabou de conversar, para compor a minha despesa empenhada, né? Foi a minha despesa empenhada no exercício de 5 bi e 73 milhões. Pergunta agora, assim, para a gente não simplesmente ficar olhando esse demonstrativo, né? Vocês percebam aqui que a gente tem 5 bi, né, nessas fontes de recurso, e a gente já sabe, né, que a despesa que está empenhada, vocês vão... Mas provavelmente parte de vocês já devem ter esse conhecimento. Não necessariamente aconteceu o fato gerador, né? Você simplesmente fez aquele comprometimento da despesa. E aí eu pergunto para vocês, esse 5 bi, ele já pode ser considerado que atingiu o índice de saúde? O que vocês acham? Vocês acham que a despesa empenhada pode ser considerado que a aplicação do recurso foi feita, né? A aplicação desse gasto mínimo foi, de fato, para a sociedade, na área de saúde? O que vocês acham? Depende. O empenho é mantido ou cancelado depois? Isso aí. Empenhada não, a liquidada sim. Olha só que coisa importante. Então, por que eu trouxe essa discussão com vocês? A Lei 4.320, até a gente já começar a adiantar um pouco assuntos de orçamento que vocês vão ter, pertence ao exercício de despesas legalmente empenhadas. Todavia, a gente percebe muito que nos anos posteriores acontece muito a questão do cancelamento de restos a pagar, né? E restos a pagar não processado, outro assunto de orçamento. Então, assim, há sim recomendações, né, principalmente dos tribunais de contas, que para verificar realmente a efetividade, né, da despesa naquele índice, o pretendido é a despesa liquidada, tá? Agora,
há possibilidade de ter recomendação, né, como determinação, enfim. Isso aqui vai ser na forma de ser auditado posteriormente pelo Tribunal de Contas, mas já falo para vocês que no relatório da prestação de contas só tem pela despesa empenhada, tá? Mas existem várias recomendações e às vezes até determinações dos tribunais de contas que sejam pela despesa liquidada. Aqui, ó, eu trouxe para vocês a questão das subfunções, né, que existe dentro do Estado. Então, são várias unidades orçamentárias que compõem a aplicação da despesa com saúde. Então, vocês percebam, eu tenho a parte aqui de assistência hospitalar ambulatorial, administração geral, eu tenho a atenção básica, a defesa civil, suporte profilático, enfim, gente, formação de recursos humanos, vigilância sanitária. Tudo isso aqui foi o que compôs o valor da minha despesa empenhada para eu chegar àquele indicador, né? E aí também é uma outra forma que vocês vão ver da classificação da despesa, que existe a classificação por função. E aqui as unidades gestoras. Ó, trouxe as unidades gestoras aqui, ó, quantas unidades gestoras, né, que compõem esse índice, né? Vocês percebam assim, pô, o Proderj também tá aqui, ó, o Proderj, sim, se tiver na área de treinamento, né, de recursos humanos, enfim, dependendo da situação, ou até um sistema importante ali, né, nas marcações, né, de forma tecnológica, tá tudo dentro da área também, sim, com certeza, na área de gastos também com a aplicação da saúde. Passando aqui para vocês mais uma outra informação que eu quis mostrar para vocês, que achei bem legal também, é isso aqui, ó, a modalidade de aplicação. Isso vocês também vão ver, para quem não viu, calma que vocês vão ver depois na aula de orçamento. Mas dentro da classificação da minha despesa, eu defino se essa despesa está sendo aplicada, né, diretamente pelo órgão ou por outro ente federativo e assim por diante. E aí aqui, ó, eu percebo que, ó, parte dessa minha receita que compõe meu índice foi transferência aos municípios, ou seja, 1,5 bi, né? Então, desses 5 bi que eu faço, que eu digo, né, que eu cumpri, 1,5 bi foi transferências a municípios, e isso é parte mesmo, é obrigação de transferir para os municípios parte, conforme a legislação determina. 90, né, que foi aplicação direta, ou seja, diretamente pelaquela unidade orçamentária, e parte as unidades orçamentárias fizeram 91, quando a gente fala dentro da própria administração, mas teve a transferência de quem iria executar, né, aquela informação. E aqui, ó, transferência das instituições privadas sem fins lucrativos. Foi em torno de 1.330 milhões, né, que foi também a forma de aplicação desse recurso na área da saúde, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês a apuração, né? Então ele fala aqui, ó, dessa minha despesa empenhada, parte ali dessas despesas eu não considero, geralmente eu não considero os restos a pagar que foram cancelados, né? Não deve se considerar. Se eu cancelei algum restos a pagar não processado, tem que excluir. Multas também, ou juros, porque eu tive atraso, dependendo de alguma situação ali, e aí eu tive que pagar um fornecedor multas, juros, eu também tenho que desconsiderar. Então, esses são alguns exemplos para vocês. E aí eu tiro dessa minha base de cálculo, né? E aí seria esse valor de fato, né, que é o valor que eu considero que é o valor do meu limite, e baseado, né, que deveria ser no mínimo esse valor aqui, né, que a gente considera 4.987, eu consegui atingir pelo critério da despesa empenhada. Tá ok? Então, esse aqui foi o nosso índice no estado, né, para a de saúde. Na educação, Marildo, então, na educação, trouxe um pouquinho para vocês também
darem uma olhadinha. Primeira receita, né? Também lembro dos nossos 25%, né? Que é o limite mínimo que eu tenho que aplicar, né? Mínimo, é sempre mínimo. Só que a gente sempre fala que é esse que vai ser aplicado, né? A gente fala que é o limite mínimo, só que ninguém geralmente aplica mais do que esse valor. Aí tá os nossos impostos, igual que a gente falou ali, né? E aí aqui determinando que seja em torno, né, de uns 10 bi, 369 milhões, 370 milhões, vamos dizer assim, que é o valor que o ente federativo estadual, né, em 2019, aplicar no sistema educacional. E aí aqui coloquei para vocês, ó, por dentro das despesas, né? Vamos lá pelas despesas, conforme tem grupo de despesa, dentro das despesas correntes capital, a gente tem os grupos de despesa. Aqui, ó, pessoal, outras despesas, investimentos e inversões financeiras. E com seus respectivos fontes de recurso. Percebam que novamente tem aqui a receita desvinculada, né? Eu tive que usar parte dela para também estar ali dentro da minha aplicação de recursos de acordo com a função 12. Aí aqui, ó, foi até um valor pequeno, olha, 22 está em 1.000, então foi 22 milhões. Aqui, ó, 3 milhões, né? Quase 4 milhões. E um total aqui de 6.977. Opa, será que eu não consegui atingir meu limite na área de educação? Está menor do que estava ali. E aí, o que será que aconteceu? Vamos continuar passando um pouquinho mais. Aí aqui, ó, eu tenho a minha subfunção. Então, que tipos de gastos que eu tive, né? Tive gastos com ensino médio, com administração geral, com ensino fundamental, ensino profissional, ensino superior, ou seja, olha a quantidade de funções que existe, né, dentro da área de ensino, né, que a gente considera o desenvolvimento do ensino. Até um aspecto aqui que a gente fala da difusão cultural também está nessa área de ensino. Olha só, assistência hospitalar e ambulatorial, viu? Também estão dentro aqui nessa subfunção do ensino. E mais um pouquinho, eu coloquei como o da saúde as unidades gestor executante, né? Olha quanta unidade de gestor executante. Tanto é que teve até uma parte aqui de mais unidades gestoras, né? Aí tem aqui principal, vamos dizer, a SEDUC, né? O ERJ, o próprio DEGASE ali também tá dentro desse aqui, o PRODERJ, ó, a PGE, ó, a parte aqui da subsecretaria até que era da CEPLAG, né, também entrou ali. Então, tudo isso aqui foi determinado ali para compor o nosso grupo, né, de despesas e, novamente, despesas empenhadas, tá? Que é o critério que está sendo utilizado para cumprimento desse gasto mínimo. A aplicação, olha como foi diferente essa parte aqui desse 6.977, né? Esse 6.977, praticamente o quê? Aplicação direta e aplicação indireta em torno de 900 milhões, né? Ou seja, 13% desse valor foi feito em ações dentro das próprias outras unidades executantes, vamos dizer que não estão envolvidas diretamente, né, dentro dessa área. Aí aqui que está a questão do cumprimento do índice, né, gente? Depois a gente vai ver um pouquinho disso. É a questão que parte disso, né, que a gente fala que é a perda líquida da transferência do Fundeb, né, parte desse recurso que a gente tem se transfere para o Fundeb e a gente vai conversar na aula de fundos. Então, teve esse valor aqui, ó, de 3.800 milhões. Eu preciso somar, porque são recursos diretamente que vai para os municípios, né?
e que não é aplicado pelo Estado. Então, se o Estado transferiu esses recursos, né, vamos dizer assim, ele soma também com o índice constitucional. Então, eu tenho 10.570 milhões, eu tinha que aplicar no mínimo 10.369, né? Então, de acordo com o critério da despesa empenhada, né, eu já alcancei o mínimo de 25%. Tá certo? Vamos passar mais um pouquinho. E a FAPERJ, né, que eu trouxe para vocês, né? FAPERJ que eu falei que tem uma determinação, né, de que a gente 2% das receitas tributárias do Estado deve ser arrecadada para essa área de fomento, né, amparo e a pesquisa, principalmente sobre o aspecto tecnológico, né, pessoal que tem muito esse conceito de inovação, incubadoras, do mais, e aí que a gente vai colocando, né, as receitas tributárias que teve, multas e juros dessas dívidas, aí o que você repassa para os municípios, o que teve de aplicação em educação você tira, o que teve em aplicação de recurso, né, desses impostos, 12% você tira de saúde, e aqui, ó, já tirei 30%. Olha quanto que você tira da base de cálculo, né? Ó, você está tirando 7,5 bi da base de cálculo que você, até então, antes de 2016, você não tirava e passou a tirar, né? Para depois você colocar como mínimo obrigatório, né? Mínimo obrigatório agora se transforma em 350 milhões, né? Então, olha como é que essa questão da desvinculação faz uma diferença, né? Conforme a gente vai observando, e eu sempre falo que os demonstrativos falam muito, né? Se você parar para analisar, eles falam muito. E aqui eu mostrei para vocês algumas funções que a FAPERJ considerou, né? Desenvolvimento científico, difusão, ensino superior, desenvolvimento tecnológico, e por despesa administrativa, né? Pessoal e tudo mais. Então, considerado isso, foi um valor até um pouquinho maior, digamos que a gente chegou a 2,86%, quase 3%, né? Enquanto a nossa Constituição Estadual é de 2%, né? Só que agora, querendo ou não, a gente está passando um recurso menor por causa da ADREM. E aqui teve essa questão do 359 aqui, menos os restos a pagar que considerou. Então deixa eu ver aqui. Percentual utilizado em despesas administrativas. Tá, tudo bem. E aí aqui a base de cálculo e o valor do índice alcançado, tá? E agora sobre o aspecto da prefeitura. Acho que é sempre bom a gente ver também outro ente sem ser o estado do Rio, né? Que os colegas fazem parte, mas vamos ver também um pouquinho da prefeitura do Rio para a gente ver também como é que está lá essa questão dos índices, né? De prestação de contas, né? De aplicação dessa vinculação. Então, lá, os relatórios eles consideram como relatórios limites legais dentro da prestação de contas de 2019, capítulo 3. Coloquei aqui para vocês, eles são bem objetivos, não tem muitas informações, tá? Eles colocam os valores nominais mesmo, então a receita arrecadada, as despesas que foram realizadas pelo limite e determina. Não verifiquei a abertura dessas despesas, mostrando função e assim por diante, não tinha esse detalhamento na Prefeitura do Rio, tá? Assim como na área de saúde também, foram bem diretos também, tanto de arrecadação, não diz quais são os impostos e essas transferências que foram recebidas, e o atingimento, né, dos valores mínimos. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Percebam aqui que eu achei interessante que o valor mínimo aqui é 15%. E esse aqui, ó, já chegou a um valor maior, né? De quase 21%, né?
do valor da arrecadação desse aspecto aqui, o cálculo conforme foi discriminado pelo órgão que elaborou, né, que foi a Controladoria Geral do Município, que foi responsável por mostrar a prestação de contas. Aí aqui é aquele limite que eu conversei com vocês, que existe da cultura, que determina que é 1% das receitas arrecadadas de ISS, né? Então aqui foi exatamente a conta, vamos dizer aqui, colocou-se o valor exatamente até os centavos, é o que foi colocado aqui praticamente na aplicação desses recursos. Ufa! Então, gente, essa é a parte um pouco da prática que eu trouxe para vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Marilda, você está falando de um monte de vinculação, depois falou de desvinculação, falou de DRU, falou de DREM. E aí eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, precisamos, até que foi um cenário ali, né, que eu botei esse slide para vocês no outro material, vocês entendem que nosso orçamento está muito engessado e a gente precisa desvincular mais essas receitas, ou a gente precisa manter de fato essas vinculações, né? Orçamento de receita, gastos mínimos determinados, para que o gestor público seja mais responsável, né, na hora de executar, né, as contas públicas, né, os recursos públicos. O que vocês acham a respeito? Na opinião de vocês, sendo bem objetivo, nós devemos desvincular mais ou deve-se permanecer dessa forma, né? Essas vinculações como está. O que vocês entendem? E aí? Acredito que se deva manter, principalmente da saúde, de educação e desenvolvimento tecnológico. Porque pelo menos a gente diria que a gente tem uma certeza, né, de aplicação. Vamos lá, Ricardo. Eu penso que as vinculações são necessárias. Infelizmente, o accountability eleitoral não funciona bem no Brasil. Concordo também que realmente essa questão é uma das coisas muito... que até um dos motivos que os próprios legisladores, né, considerou na hora de determinar essas vinculações. Se desvincular, a tendência é diminuir ainda mais essas despesas. Ótima observação. E aí, gente, o que vocês acham? Mas vocês acham que o cenário para os próximos anos, e até que se está se pedindo, né? Lembra que a gente falou sobre pacto federativo, né? Esses entes federativos que estão ali necessitando cada vez mais de recursos da União. E aí, toda essa crise fiscal, quando eu falo de federalismo fiscal que existe, é uma necessidade de recurso, né, financeiro. Eles querem realmente que a receita continue dessa forma, ou vocês acham que a tendência é que hajam mais desvinculações? Ótimo, Rafael colocou: é necessário vincular para o mínimo ocorrer. Sim, como é a certeza, a garantia, né, e até próprios tribunais, né, na hora de exigir que seja feita a aplicação naquele gasto. Realmente, um dos principais desafios que acontece na questão e das reclamações que existe é a questão do investimento. O Rafael completou muito bem. Porque, como se o seu orçamento está em muitas vinculações determinadas, a tendência que você tem ali de discricionariedade é o investimento. Então, na hora de ter alguma queda, né, de arrecadação e tudo mais, é ali que você vai reduzir. Ótimo, gente. Isso aí. Então, mas aí, a tendência é que haja mais desvinculação. Ainda mais agora com a crise.
Sim. E assim, eu falo para vocês, que é o que a gente vai conversar agora, antes mesmo da crise, a proposta, né, do plano de governo, né, que foi feito no aspecto da União, é exatamente o aspecto de mais desvinculações, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mariana, os professores e o pessoal da saúde reclamando das condições de trabalho com esse mínimo. Me pergunto como seria sem ele. Pois é. Já é verdade, Tiago. Já é verdade, eu até falei sobre isso no fórum sobre o Pacto Federalista. Acredito que desvincular acaba tirando a obrigação de investir em setores importantes para a sociedade, como saúde e educação. Sim, com certeza. Eu vi, Tiago. Muito bom. O que se poderia fazer é avaliar mais o resultado, e não só o cumprimento de mínimos. Só que os nossos sistemas de controle não são desenhados para isso. Sim, e a gente tem muita dificuldade de depois, por exemplo, como eu acabei de falar com vocês, por que considerar uma despesa empenhada que você cumpriu um indicador, né? E depois, como é que você vai rastrear se essa despesa posteriormente foi liquidada e trouxe efetividade ali em serviços para aquela sociedade? Salvo engano, a rigidez orçamentária do Brasil é a mais alta da América. Eu vou te falar também, não vou te dizer 100% se é ou não é, mas tudo indica, vou te dizer que os instrumentos como a lei de diretriz orçamentária, né, que a gente tem, só existe só no nosso país. Posso falar isso para você que não existe em nenhum outro país a questão da lei de diretrizes orçamentárias, tá? Então, ótimo, gostei muito da participação de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de que foi proposto ano passado, que é o Plano Mais Brasil, e eu vou conversar com vocês só a parte das desvinculações. E eu não tenho assim ainda notícias como é que está essa questão agora após pandemia, né? Mas é provável que isso possa voltar a vir a qualquer momento essa discussão. Aqui, antes de falar sobre isso, eu quis mostrar para vocês já algo que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, ó, queda na arrecadação. A Secretaria Municipal de Fazenda estima que uma queda na arrecadação de ISS de 30% para o próximo mês. Perguntada se a Prefeitura vai conseguir pagar o funcionalismo até o fim do ano, a pasta respondeu que promove um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação, como o Concilia Rio, né, que foi um programa de renegociação de débitos escrito ou não da dívida ativa. E o desconto é de 20% para o pagamento à vista de cotas vencidas e a vencer do IPTU 2020. Isso aí até a gente viu, cheguei a comentar com vocês, acho que é por isso que eu até trouxe agora para vocês. E o que a Prefeitura do Rio fez agora no final do mês de abril, né? E eu trouxe para a gente, antes de falar do Plano Mais Brasil. Aqui nesse item que a vereadora Tereza Berger colocou um estado atualmente do município do Rio, do orçamento, agora em 18 de maio, né? Eu tenho 16,8 bilhões empenhados, né? 11,4 arrecadados, 5,4 descobertos, né? Ou seja, né, dessa diferença, vamos dizer assim. E eu ainda tenho restos a pagar, né? Ou seja, contas a pagar de anos anteriores, né? Provavelmente, que de anos anteriores que eu tenho. Ou seja, se eu contar aqui, eu tenho 8,3, né? Vamos dizer assim, 8,3 bilhões aí descobertos, né? Ou seja, como é que eu vou conseguir pagar isso, né? Como é que... por isso que a gente fala sobre essa questão de considerar o empenho se é realmente efetivo ou não, porque depois você vai ter como honrar, vai ter como pagar, enfim.
São vários aspectos, mas depois, quando for na aula de orçamento, a gente conversa mais sobre a questão do empenho. E aí, agora no finalzinho do mês de abril, eu coloquei aqui para vocês a questão que a prefeitura colocou no próprio site da prefeitura, né, do Rio, desvincula a receita e garante mais fôlego municipal. Publicada aqui, ó, 30/4, né, foi dentro do site da prefeitura, e o próprio prefeito Marcelo Crivella, né, colocou essa legislação informando. E aí aqui está a nossa lei municipal que considerou. Então aqui, ó, Lei 6.737, de 29 de abril de 2020. Simplesmente está dessa forma aqui, ó, o dispositivo. Desvincula receitas do Executivo Municipal no exercício de 2020, instituídos por legislações municipais e das outras providências. Ou seja, ele considera as legislações municipais, tá? Olha o importante que ele considera, que não estaria infringindo em relacionada à questão das vinculações constitucionais. E aí que fala, ó, fica o Poder Executivo Municipal, no exercício de 2020, autorizado a suspender todas as vinculações, todas, de receitas instituídas por legislações municipais. Por exemplo, a gente viu que tinha lá 1% do ISS, né, para a cultura. Ele pode desvincular por completo, não só aquela questão dos 30%. Aqui, ó. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar providências para implementar o dispositivo do artigo anterior. Ele vai determinar como seria esse aspecto. Aqui, vamos ver o que o Ricardo colocou. Se considerarmos que se trata do último ano de mandato, tudo indica que teremos um cancelamento pesado de empenhos no final do mês de agosto. Senão, não vai fechar a conta. Excelente observação, Ricardo. Tinha até esquecido da questão desse último ano de mandato, que ainda tem a determinação, que vocês vão ver na lei de responsabilidade fiscal, que nos últimos 8 meses não se pode contrair despesas que não tenha depois possibilidade de pagamento, né, desses restos a pagar. Tem que ter saldo em caixa, né? Então, e aí? Mas aí faz como? Com o fornecedor, ou seja, na verdade você não pode. Você está indo com um crime de responsabilidade fiscal. E aí, como você faz? A prática, depois eu posso dizer alguns casos que acontecem. Mas aí percebam, olha só, mostrei para vocês aquela emenda constitucional de 2016 que considerou uma desvinculação de 30%, não foi? De 30% dos impostos, das taxas e tudo mais. Aqui essa legislação já considerou, né, as legislações municipais, né, autorizadas a suspender todas as vinculações de receita instituídas. E assim, gente, eu vou falar, ele foi o primeiro que eu verifiquei, não tenho notícias de outros. Se o pessoal aí tiver notícia aí do estado ou de outros municípios, comenta aí, que é bom para a gente ficar sabendo. Mas isso é bem provável que se ele teve essa iniciativa, ou ele verificou isso em algum outro órgão começando, né? Ou ele foi talvez pioneiro, vamos dizer assim, em iniciar. Mas é bem provável que aconteça, que a gente sempre fala que vai tendo umas replicações, né? Outros entes federativos começam a replicar também essas ações. Ah, Rafael, tá tudo incluso no sobrepreço praticado. Eu sempre falo que a administração pública tem essa questão do risco, né? Vender para a administração pública é um risco, né? Ainda mais na aula de licitação, né? Dos preços, das cláusulas exorbitantes, né? Que a gente tem e tudo mais.
Tranquilo, gente. Vocês têm algum conhecimento de algum outro ente federativo que fez alguma legislação a respeito próximo disso, de desvincular as receitas, assim suspendendo todas as vinculações, né, de receitas? Vocês tinham esse conhecimento aqui dessa notícia? Então, aqui, ó, autorizado a suspender todas, viu? Vinculações de receita instituída por legislações municipais. Pois é, para mim foi novidade. Eu, assim, entendo que isso provavelmente foi submetido ao legislativo, ok? Então, assim, ele teve a questão da aprovação do legislativo, né? Porque esses parágrafos aqui foram vetados, né? E como é que se diz? E além disso, né? Da questão de provavelmente terem sido passada pelo legislativo, como são leis, né? São leis, né? Provavelmente vinculadas. Então, uma lei, o pessoal aí da área do direito, fala aí comigo. Eu entendo que uma lei pode alterar outra lei, né? Nesse aspecto, né? Poderia sim alterar outra lei. Ah lá, ó, o colega colocou aqui, ó. Foi aprovado sim, e os parágrafos vetados diziam respeito à transparência e à prestação de conta dos valores desvinculados e utilizados. Ok, então aí já foi a complementação que o colega colocou. Então, de fato, eu vejo que se o legislativo está ciente, né? Porque quem vai, até na última aula que a gente vai ver, é o controle externo, né? Que é o papel quem é o responsável por controlar as contas, né, do governo, né, as contas da própria prestação de contas, é o legislativo. Então, se o legislativo está ciente dessas informações e aprovou, eu não vejo problema algum, né? Agora, novamente, a gente sabe que algumas despesas, provavelmente de lei de aplicação, não vão ser mais aplicadas conforme as legislações ali tinham, tá? Sigamos, gente. E o Plano Mais Brasil, que eu comecei a falar com vocês. Então, gente, esse Plano Mais Brasil, né, que foi elaborado pela União, né, e tem muito a ver com esse novo pacto federativo que a gente conversou, ele tem muito esse aspecto de mudar o aspecto das vinculações das receitas, né? Então, a gente fala, né, vou mostrar para vocês os 3Ds, né, que eles determinam. E isso provavelmente é algo que está sendo pleiteado pelos próprios governadores, né? E aí o Senado está ali junto, né? E o caso teria que muito depois verificar se a própria Câmara dos Deputados como é que estariam ali atuando, mas é uma reivindicação dos entes, né? Como a gente conversou. Então, eu trouxe aqui para vocês que esse Plano Mais Brasil, na parte da PEC do Pacto Federativo, né? Eu tenho esses assuntos aqui principais. E sobre esses assuntos principais, a gente tem aqui, ó, o marco institucional da nova ordem, autonomia com responsabilidade, os 3Ds, o fortalecimento da federação, as contas públicas sustentáveis, segurança jurídica, que é um dos problemas que mais se falam de investir no Brasil, né? E o estado de emergência fiscal. E o que a gente vai conversar um pouquinho, né, de reflexão, é o 3Ds, né? Que tem a ver com a parte de desvincular essa receita. Então, aqui, ó, coloquei para vocês: desobrigar, desindexar e desvincular. Então, esse é o nossos 3Ds do Pacto Federativo e a proposta, né, das reivindicações que os estados e os municípios fazem à União. Então, a autonomia dos estados, fortalecer os estados e o Distrito Federal, e a União não precisará mais dar crédito para que os entes paguem precatórios, né? O outro aspecto aqui, menos banco, mais desenvolvimento, a questão da parcela
do Fundo de Administração do Trabalhador, né, alimentação do trabalhador, destinada será de 14%, né, isso é um outro aspecto. Independência do gestor, então aqui os estados e o município passam a receber toda a arrecadação do salário de educação, ou seja, aumentaria esse recurso para cada um, ele sendo responsável por aplicar isso e definir o uso desse recurso, e liberdade dentro das prioridades, ou seja, olha aqui, ó, os mínimos estabelecidos para a saúde e educação não serão alterados. O que será permitido é o gestor administrar conjuntamente esses limites. Lembra que a gente conversou? Definir, ou seja, poderá compensar um gasto de uma área na outra. Tá? Isso aí a gente viu até no primeiro itemzinho. Aqui, desindexar, que é um outro do nosso item, né? É o aspecto das despesas obrigatórias que a gente tem. Então, as despesas obrigatórias serão desindexadas, ou seja, essa parte de indexação é esse aspecto de saber que no momento de emergência fiscal não tem como a gente cumprir, né? Então, o que estaria garantido seriam os reajustes dos beneficiários previdenciários, né? E esse aqui, se eu não me engano, são os benefícios que são previdenciários de continuidade. Acho que é o pessoal que também tem continuidade. Eu agora não me recordo direito a sigla, mas era mais ou menos isso, que era os benefícios que são praticamente continuados, né? Seriam esse aqui como saída de emergência, né? Quando se tem uma emergência fiscal. E esse último desenho, olha lá, que é de fato a questão, olha a palavra que se considera: independência total. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Ou seja, novamente o artigo 67. E aí as únicas, vamos dizer, exceções seriam as taxas, doações, o fundo de participação dos municípios, o fundo de participação do Estado e determinada vinculação constitucional que existia e acabou. Ou seja, outras receitas estarem vinculadas a órgão, a fundo, a despesa, não teria mais dentro da vinculação. Eu vejo assim, vamos lá, realmente eu falo que para o gestor que estiver bem intencionado, a vinculação acaba sendo uma dificuldade, né? Principalmente quando ele precisa ter o domínio ali das informações e saber quando aplicar ali para determinadas ações, que eu digo que econômicas que são necessárias para determinado desenvolvimento do país. Mas, de fato, a gente vê que às vezes a gente tem muitos gestores até despreparados, né? E aí você também não ter uma vinculação que orienta e obriga aquela responsabilidade também é uma faca de dois gumes, né? A gente fala assim que é complicado. Complicado mesmo, e principalmente que a gente vê depois que, para nós como cidadãos também que viremos receber os tributos, né, principalmente os impostos em serviços, fica à mercê de como a gente vai requerer isso, né? Se não tem uma obrigação ali legal, visto até que vocês sabem, né? No próprio os princípios, a questão da legalidade. A gente não precisa da legalidade o tempo todo ali para aplicar aquelas despesas, né, dentro da administração pública, enfim. Então, gente, acabamos esse assunto de vinculações. Deixa eu colocar aqui só para a gente fechar.